Nessa aula você vai entender como estruturar sua proposta de gestão de milhas e definir o seu perfil de cliente ideal. Vamos começar falando sobre o que é uma gestão de milhas. Gestão de milhas e viagens vai muito além de emitir passagens aéreas. Em um trabalho de gestão de milhas e viagens eficientes, você precisa pensar em otimizar os recursos financeiros do seu cliente para reduzir custos de viagem, melhorando também a experiência de viagens deles. Como você vai fazer isso? Multiplicando os pontos e milhas através de 5 estratégias que a gente vai abordar aqui e planejar as viagens com inteligência e antecedência, pensando em plano de emissão. Tudo isso adequado ao estilo de viagem que seu cliente faz, tendo como objetivo principal gerar economia, melhorando a experiência de viagem do cliente, tendo você como gestor responsável por todas as etapas. Você precisa entender o seu cliente antes de apresentar a proposta, até para saber se ele é perfil para a gestão de milhas. Então, coisas que você precisa perguntar para o cliente ou se perguntar antes de atender esse cliente. Se ele possui altos gastos, tanto pessoais quanto empresariais, se ele tem uma alta demanda de viagens, se é um viajante mensal, semestral, trimestral, quantas viagens ele faz ou compra por ano, se ele viaja sozinho, casal, família, negócio, viagens em grupo, tudo isso importa no trabalho de gerenciamento de milhas e viagens. Você vai entender mais para frente. Se ele busca economia, conforto, exclusividade, quer viajar de business, de first class, ou se é só um cliente que precisa chegar a um destino. Tudo isso importa e cada perfil exige uma estratégia diferente. Então, antes de apresentar uma proposta, você precisa conhecer melhor o seu cliente, até para você poder servir ele dentro do que faz sentido para ele, entender o cenário, para você criar um valor real ao longo do seu contrato e planejar de acordo com o que faz sentido para ele, para a família dele. Quais são os objetivos de viagem? Eu costumo dizer que a gestão ela começa com um endereço. Por mais que pode ser que não seja um destino exato ou uma data certa, mas é importante que já tenha noção das intenções de viagens. Então você vai mapear a quantidade de viagens anuais ou bianuais dos próximos 2 anos do cliente, quais os destinos desejados que ele tem vontade, o sonho que ele tem, os objetivos, quais as viagens que ele já tem que fazer, no caso de viagens corporativas, viagens de curso, intercâmbios, viagens de férias. Então, isso você vai mapeando e separa as que ele gostaria e as que ele tem que fazer. A quantidade de passageiros em cada viagem, duração das viagens e se existe flexibilidade. Às vezes o cliente ele quer passar 7 dias na viagem, mas se o preço melhorar, ele pode ficar 9 ou pode ficar 5. Então isso importa e muito você saber disso. Preferência de horários. Tem cliente que não gosta de ir para o aeroporto de madrugada, tem cliente que não quer pegar conexões longas, tem cliente que prefere companhias aéreas específicas. Tudo isso é extremamente importante você saber. Quanto mais você sabe antes da apresentação da proposta, mais personalizada vai ser a sua proposta. E também se existe preferência de hospedagem, hotel, pousada, 3 estrelas, 4 estrelas, resort, all inclusive, qual a preferência para cada estilo de viagem, se ele prefere Airbnb, por exemplo, ou multi-hospedagens em uma viagem mais longa. Sem meta clara, a estratégia não é eficiente. Tenha isso em mente. Qual que é a estrutura da proposta de gestão de milhas e viagens? Você precisa deixar claro para o seu cliente que você vai atuar no planejamento dos cartões, que envolve a definição do cartão de crédito mais adequado para o objetivo dele daquele ano. Porque muda os objetivos de viagem, pode mudar o cartão adequado. E isso está incluso no serviço de gestão. Compras bonificadas. Você precisa entender como ele faz as compras, o que ele compra, como ele gasta o dinheiro mensal dele, para orientar como fazer as compras bonificadas. Nesse caso das compras bonificadas em específico, você não atua na compra dos itens que ele vai ter para casa dele.
você atua entregando o monitoramento das promoções que já tem dentro do sistema Travel, você configura e ele recebe o alerta no aplicativo. O que cabe a você é mostrar as possibilidades e ensinar rapidamente como que ele faz, até porque não tem muito segredo, são itens simples, mas ele precisa mudar a forma como ele faz compra, caso ele não seja já um adepto de compras bonificadas. Dentro da gestão, você também vai fazer uma estratégia de assinatura de clube, que é importante. Então, você precisa deixar claro para o seu cliente também que dentro da gestão de milhas vai ser importante fazer investimentos extras. E esse investimento vai ser a assinatura de clube, uma compra de milhas, algo nesse sentido. Então, a assinatura de clube ela é praticamente obrigatória. Então, você precisa avaliar qual clube vai ser mais adequado para a estratégia dele, principalmente pensando nas transferências bonificadas, que é o próximo item aqui. É um pilar extremamente importante da gestão de milhas o aproveitamento da transferência bonificada. E para ele existe esse requisito de estratégia de clube. Então, dentro do seu planejamento, você vai mapear tudo isso e vai entregar isso para ele. Compra de milhas é importante, pode ser que seja importante e tem as datas certas para ele aproveitar. Então, por exemplo, você vai fazer um mapeamento do seu cliente e ele vai gerar por ano 300 mil milhas, mas a viagem que ele quer fazer vai custar 400. Então, vai precisar comprar essa diferença e você vai mensurar a economia que ele vai ter. Emissão das viagens. Vai ser sua responsabilidade fazer as cotações em milhas e a emissão dos bilhetes para o seu cliente. Então, isso já está incluso no trabalho. Gestão de beneficiários. Você pode oferecer beneficiários, eu normalmente oriento que abranja a cônjuge e família de primeiro grau e você ainda oferece a possibilidade deles comprarem com desconto caso não tenha milhas o titular, que é o seu cliente, para emitir para eles. E aí você dá um desconto de 3% e isso reflete também em lucro dentro da gestão, você atendendo às demandas do seu cliente que ele não tem milha suficiente para isso e nem tem a promoção ativa para compra de milhas direta. Suporte operacional. O que é esse suporte operacional? É sua responsabilidade emitir, cancelar, alterar tudo que for necessário para que seu cliente tenha uma viagem perfeita, fazer as assinaturas, os cancelamentos, dar as orientações que são necessárias em caso de compra bonificada, emissão de passagem, check-in, alterações. Então, tudo isso é o escopo do trabalho que você vai fazer em um contrato anual. Preciso deixar bem claro para o seu cliente que é um contrato anual. Agora eu vou falar um pouco na prática aqui, um pouco da entrega. Eu vou passar aqui rápido porque a gente vai ter outras aulas mais específicas sobre isso. Mas dentro do planejamento de cartão, você precisa entender gasto médio mensal de todos os cartões que seu cliente é responsável, tanto pessoal quanto empresarial. Se o giro de datas é importante para ele, tem pessoas ou empresas que vão precisar ter 2 datas de pagamento para ter esse giro de caixa. Tem pessoas que não. Então, isso é importante você saber. Por que é importante? Se hoje seu cliente paga 3 faturas diferentes, cada uma na média de 10 mil, e o giro não é importante para ele, isso pode virar um cartão de 30 mil e pegar um cartão muito melhor do que os 3 cartões que está passando 10 mil em cada. Uso de sala VIP, se isso é importante para ele, como isso vai ser importante, então você vai adequar a definição do cartão de crédito pensando nesses quesitos, quantidade de salas VIPs disponíveis, valor médio de fatura, para ter um acúmulo melhor de pontuação e a transferência. Então tem cartões que têm transferências melhores para algumas companhias aéreas, então por isso que o destino importa. Então, você vai considerar o cartão que ele tem, os gastos médio mensal, o uso de sala VIP, para entender qual o cartão ideal. E aí você tem dois objetivos aqui com os cartões. Ele chegar no cartão ideal e melhorar os cartões dele. Às vezes, ele consegue melhorar o cartão já para o cartão ideal com facilidade. E às vezes, ele vai subindo degrau a degrau. Então, é da sua responsabilidade apontar isso para ele. E dentro do sistema Travel, você cadastra os objetivos de cartão
e quando saem as boas oportunidades com adesão, por exemplo, pegar o cartão Latam e ganhar 70 mil de bônus, batendo uma meta de gasto de 3 meses. Isso vai multiplicar muito as possibilidades de viagens e de retorno que você vai proporcionar para o seu cliente. Multiplicação das milhas. Bom, essa estratégia de crescimento do saldo das milhas é totalmente relacionada à compra bonificada e assinatura de clube. Então, o seu cliente, se ele faz essas compras online, ele pode encaixar a rotina de compra dele dentro dos programas de fidelidade parceiro, por exemplo, Livelo ou Esfera, ser assinante do clube que ele vai fazer mais compras, porque ganha bonificação adicional e já atende ao requisito de bônus maior nas promoções de transferências bonificadas. Então, e isso você cadastra as lojas que ele compra, por exemplo, Carrefour, Amazon, Beleza na Web, e ele vai ser notificado no aplicativo dele sempre que sair uma promoção referente às lojas que ele quer. A estratégia de clube e transferências bonificadas é responsabilidade sua. Você, como gestor, vai ser notificado dentro do sistema da compatibilidade estratégica da promoção com o seu cliente. Compra de milhas. A compra de milhas, você vai acompanhar dentro do sistema Trevio as oportunidades de compra para o seu cliente. Isso vai compra direta em oportunidades de compra de milhas dentro dos programas de fidelidade, compra via carrinho, que é quando tem a transferência bonificada, você coloca para transferir uma quantidade maior do que o saldo que tem e compra a quantidade restante. Claro, validando se o custo de cada 1000 milhas está adequado para isso. Transferência Free Azul. Para o cliente que tem assinatura mais de 6 meses, dá para comprar até 50 mil de terceiros e complementar esse saldo. E o aproveitamento de promoções como um todo. Então, isso você precisa ficar atento dentro da gestão de milhas. Emissão de viagens. A gestão de milhas não contempla somente a geração de milhas, até porque a economia comprovada, ela se dá na hora que você emite a viagem. Então, é sua responsabilidade ficar acompanhando as promoções de passagem, hospedagem, aluguel de carro, transfer, passeio e até seguro viagem. Porque tudo isso são coisas que ou você pode usar as milhas do seu cliente para economizar, ou você pode gerar mais milhas para o seu cliente, por exemplo, aluguel do carro. Ele pode aproveitar a compra do aluguel do carro como se fosse uma compra bonificada, entrando na Livelo e alugando Movida ou Localiza, por exemplo, e ganhando muitas milhas a partir daí. Ou você pode vender para o seu cliente e rentabilizar essa compra, oferecendo algum desconto para ele e você lucrar enquanto o seu cliente economiza. Seguro viagem também no mesmo cenário. Você tem ou as compras bonificadas de seguro pelos portais Livelo ou Esfera, ou você pode acessar também pelo sistema Trevio, que temos fornecedor parceiro de seguro para atender a sua demanda da sua agência. Você precisa solicitar o cadastro e dar sequência lá. Suporte ao cliente. Isso é a sua obrigação. Dar o suporte para ele desde a pré-viagem, durante a viagem e pós-viagem. Isso, além de ser obrigação que você está vendendo para ele, isso também é estratégia para você plantar uma renovação da gestão de milhas. Por quê? Se você faz um trabalho bem feito desde antes da viagem, orientando quanto à documentação, entregando os vouchers, tudo bem organizado para ele, falando de coisas que ele pode precisar comprar e já garantindo a venda para ele, resolvendo tudo isso para ele, durante a viagem, você prestar essa assessoria, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, tá precisando de algo, precisa comprar alguma coisa, precisa antecipar algo, você se mostrando assim. No pós-viagem, você checa se deu tudo certo com o seu cliente durante a viagem dele, ele vai te dar os feedbacks sobre tudo que aconteceu lá na viagem dele e provavelmente ele já vai começar a planejar a próxima viagem. É importante que você sempre mantenha o seu cliente com um planejamento de uma próxima viagem e naturalmente a renovação vai acontecer de 3 a 1 mês de antecedência da finalização do contrato. Então isso é estratégia e a gente vai abordar esse tópico de renovação mais para frente ao longo dos cursos que você vai acompanhar aqui. Então o suporte ele é importante para o seu cliente perceber a qualidade da entrega e também para você aumentar o LTV desse cliente na sua empresa.
Beneficiários e gestão familiar. Um cliente que contrata gestão de milhas, dificilmente ele está contratando para viajar sozinho. Então, você pode e deve estender a gestão familiar. O que eu oriento? Cônjuge e familiar de primeiro grau. E você pode estender para que os familiares, no caso principalmente de irmãos, comprem através da gestão de milhas com desconto ou cashback, por exemplo. Você vai dar toda a assessoria, o suporte e você vai dar um cashback dessa venda para o titular. E isso, o que acontece muito na minha agência, o cliente de gestão de milhas que eu atendo tem familiar que mora em outro país e costuma comprar viagens para visitar a família uma vez ao ano. E você faz essa venda, você gera um lucro para a sua empresa, você gera um cashback que vira retorno para o seu cliente da gestão, todo mundo fica satisfeito. Seu cliente que está te indicando, o familiar que está recebendo todo esse suporte e desconto e a sua empresa que aumenta o lucro daquela conta de gestão. Então, isso é muito importante você alinhar dentro dessa proposta e dentro dessa entrega. Precificação da gestão. Um exemplo de proposta, e isso a gente tem aulas que abordam especificamente sobre isso, então aqui é a nível de exemplo prático aqui. Em um modelo de proposta que é cobrado 6 mil ao ano, para até 2 viagens anuais, você está entregando a estratégia completa. Esse planejamento financeiro de milhas é bem importante você deixar claro isso, que não é um planejamento financeiro da família, dos gastos dele, é voltado para a geração de milhas. Então aqui vai encaixar a forma como ele gasta o dinheiro em formas que geram mais milhas para ele. Você não vai entrar no mérito de qual o percentual de gasto que ele vai ter em cada coisa. Multiplicação das milhas, que é aproveitamento das transferências bonificadas, emissões das viagens, passagens aéreas, hospedagens, tudo que ele for necessário para a viagem dele e o suporte anual. Então, esse exemplo aqui de precificação da gestão para até 2 viagens anuais atende grande parte de viajantes. Então, você pode ter outros planos, como nós temos outros planos, e ao longo do curso você vai entender mais sobre isso nos outros modelos de precificação de gestão também. Métrica de resultado. A gestão precisa ter retorno. Ele está contratando um serviço, praticamente um concierge de viagens. Só que o pilar base é economia. Então, nesse caso de uma gestão de 6 mil, você precisa garantir que ele economize pelo menos 7 mil no ano, no mínimo, para fazer sentido. Então, qual que é a conta que seu cliente vai fazer? Eu vou economizar dinheiro e vou melhorar a experiência que eu tenho no profissional que resolve tudo para mim. Nesse sentido aqui, é importante todas aquelas perguntas iniciais e um diagnóstico prévio, porque precisa fazer sentido o contrato de gestão de milhas para o seu cliente, mas também precisa fazer sentido para você. Você tem que atender um cliente que vai economizar no mínimo 7 mil reais, porque se ele economiza menos, ele não renova. Se ele economiza menos, ele não indica. Então você precisa alinhar todos esses detalhes lá no início do trabalho para que o seu cliente economize mais do que ele te pague, ele tenha uma experiência melhor do que ele teria viajando sozinho ou com agência de viagens que não aborda todos esses temas. Então esse é o cenário. Então você vai fazer, por exemplo, um exemplo fictício aqui, tá? De uma viagem que custaria 12 mil reais em dinheiro, mas você consegue proporcionar ela a 120 mil milhas mais 350 reais de taxa. Aqui nesse caso, nessa viagem, esse cliente gerou essas milhas orgânicas aqui, você transferiu e multiplicou e deu isso aqui. Ele está economizando praticamente 11.650 reais aqui. Coloca mais 6 mil do seu trabalho, o seu cliente está lucrando 5.650 reais. É isso que a gestão de milhas e viagens deve proporcionar. Então, tem casos que clientes economizam 50 mil, 80 mil ali, e você vai ajustando isso, entregando e provando e mostrando, sempre reforçando o benefício que ele está tendo do seu trabalho. Seja em economia de dinheiro, seja em economia de tempo, seja conseguindo um upgrade para business enquanto ele comprava a econômica. Então, tudo isso tem muito valor e é preciso reforçar
a cada emissão, a cada alinhamento estratégico que você tem com o seu cliente. Perfil de cliente ideal. Quem realmente faz sentido você atender? Então, isso a gente já vem abordando desde o início dessa aula, porque o seu cliente precisa ter gasto mensal alto, frequência de viagens e investimento anual de viagens. Não é porque a viagem é em milhas que ela não tem custo, ele não vai viajar de graça, até porque ele já está pagando pelo seu trabalho. E tem as taxas de embarque também que são necessárias e tem os custos de assinatura de clube. Então, você precisa trazer essa clareza para o seu cliente, que é viajante frequente, que já gasta X com viagens e ele vai gastar Y. Então, é o perfil de cliente ideal. Ele tem alto gasto no cartão, ele viaja 2 vezes ao ano no mínimo e ele faz investimento em viagens. Esses detalhes do gasto, da frequência de viagem, do investimento, isso é tópico para uma outra aula que a gente vai entrar no cálculo de rentabilidade, depende do valor da sua proposta também, para chegar no perfil de cliente ideal. Um cálculo de potencial de geração. Se você considera que um cartão Black de entrada ele dá 2,2 pontos por dólar, você vai fazer o gasto mensal do seu cliente, gasto médio mensal ali. Se ele informou, por exemplo, que ele tem um gasto de médio mensal de 10 mil ou de 20 mil, você vai fazer essa conta de quanto que ele geraria em média por mês, quanto que ele vai gerar considerando essa média no ano, quanto que ele vai gerar aproveitando as promoções bonificadas que você vai conduzir para ele e quanto que ele pode ganhar adequando ali, por exemplo, 30% do gasto mensal dele em compras bonificadas ali, pontuando 3, 4 ali. Considerando essa estimativa para baixo, para que quando de fato aconteça e ele siga o que é de responsabilidade dele, baseado na sua orientação, esse potencial seja gigantesco. Então, nesse exemplo aqui listado, gasto médio mensal de 10 mil, pontuação de 2,2, bônus nas lojas e campanhas de 1,5, então daria um retorno de 396. Isso você vai calcular o que daria com as viagens que o seu cliente quer fazer, o custo dessas viagens, para saber se ele vai poder ser seu cliente de gestão de milhas, mesmo tendo um gasto de apenas 10 mil por mês. Então, isso é trabalhar com estratégia, garantir que o seu cliente tenha resultado e que a sua empresa tenha resultado. Porque não faz sentido você fechar com um cliente que não vai bater a meta mínima de economia geral no ano, porque a gente pensa em um negócio saudável que prospere ao longo dos anos através de renovações e indicações, para você aumentar a sua carteira de clientes sem depender de investimentos altos de tráfego. Viabilidade do cliente. Quais são as perguntas essenciais, reforçando o que a gente já falou lá no início? Quantas viagens faz por ano? Quanto ele já gasta com viagens por ano? E isso você vai dividir o investimento dele anual de viagens em compra de milhas, assinaturas de clube, na gestão do seu trabalho e pagamentos de taxa de embarque. E ainda proporcionar economia para ele e para a família dele, baseado nesse investimento anual que ele já faz. Então, qual é a conclusão que a gente tem? Uma gestão de milhas e viagens eficiente vai combinar estratégia de melhoria de cartão, compras bonificadas, assinaturas de clube, compra de milhas, estratégia de emissão de viagens, tudo adequado a perfil de cliente. Não tem um jeito de viajar certo, tem um jeito de viajar que seu cliente quer. Então, o sucesso da gestão de milhas é você adaptar a proposta certa para um perfil de cliente. Bom, essa é a aula de hoje. Espero que você consiga aproveitar e levar isso para um cenário prático e nos vemos na próxima aula.